queria que você pudesse abrir comigo. Eu não vou me delongar muito hoje. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis. Hoje está fácil de abrir, hein? Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Capítulo 32, versículo a partir do 32. Não, perdão, a partir do 22. Até eu me confundi aqui. Gênesis 32, versículo 22, diz o seguinte: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar pelo ribeiro. E ficando ele só, e lutava com ele um homem, até romper o dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu então Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. O homem perguntou para Jacó, e Jacó respondeu: Meu nome é Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois você, como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó a dizer: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aí. Vamos orar? Jesus, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor se faz presente nas nossas vidas e porque o Senhor está aqui hoje. Porque o Senhor é um Deus que a cada dia tem provido mais do que nós precisamos. O Senhor tem nos agraciado com tantas bênçãos, ó Pai. E nessa manhã, nós queremos orar ao Senhor, crendo que o Senhor é um Deus que escuta os nossos clamores, ó Pai. Crendo que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. E a nossa oração nessa manhã é para que o Senhor possa falar aos nossos corações, Deus. Nos ensina aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos ensina como agradar ao Senhor. Nos ensina, ó Pai, a ter uma vida cada dia mais presente, ó Pai, mais vívida, mais, ó Pai, apaixonada pelo Senhor. Aquece os nossos corações nessa manhã. Aquece, Senhor, os nossos corações. Ilumina a nossa mente com a Tua palavra, ó Pai. Usa a minha vida, Senhor. E que cada um aqui, ó Pai, possa ser transformado por aquilo que o Senhor é, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Santa Palavra, Deus. E que possamos ser capacitados a viver uma vida que agrade ao Senhor todos os dias. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Irmãos, continue de olho fechado, feche os olhos um pouquinho, só para você pensar um pouco. Queria fazer 2 perguntas para você relembrar agora nessa manhã. Primeira pergunta é, essa semana, estamos no domingo, então pensa toda semana que passou, lembra de algum encontro aí que você teve com alguém? Seja um encontro com alguém que você não via há muito tempo, um amigo, uma amiga, um filho que você viu, um tio, uma tia, uma avó, seu chefe. Pensa aí. Agora uma segunda pergunta que talvez precise de um pouco mais de reflexão. Lembra aí um encontro que você teve que foi transformador na sua vida. Assim, que você aprendeu muito, que foi impactante, que você saiu desse encontro assim diferente, com algum ensinamento, com um alívio, com uma paz, com um direcionamento. Deu para pensar? Agora você pode abrir o olho.
Espero que você tenha conseguido pensar. Porque muitas vezes na vida, nós também nos encontramos com pessoas. Nós encontramos com pessoas, e eu não sei você, mas na minha semana encontrei com diversas pessoas. Desde gente adolescente, criança, até gente mais velha, idosos. E todos os dias nós nos encontramos com pessoas. Mas há encontros que são diferentes. Há encontros que de fato marcam nossa vida e que marcam nossa história. Encontros esses que são assim realmente inspiradores, que nós saímos desse encontro encorajados, edificados, transformados. Há encontros na nossa vida que nos marcam, não seja na semana, seja anos, e nós lembramos de como foi esses encontros, essas conversas, esse tempo de qualidade com algumas pessoas. E acontece que aqui em Gênesis, o texto que nós lemos também tem um encontro. E é um pouco desse encontro que eu queria falar nessa manhã com vocês. Esse período que nós lemos, esse texto que nós lemos, esse trecho, ele está inserido na vida de Jacó. Jacó é um cara, um homem, que seu pai era Isaac, filho da promessa. Seu avô era Abraão, aquele que foi chamado de amigo de Deus. Jacó vinha de uma linhagem, assim, extraordinária. Jacó era alguém que teve ali sua vida marcada, por mais que tivesse uma família boa, foi marcada por algo que o seu nome carregava, que era o enganador, ou aquele que trapaceava. Jacó nasceu e tinha um irmão gêmeo, Esaú. Certo dia, Esaú, como primogênito, ali deveria receber a bênção de seu pai já velho, Isaac já velho, para abençoá-lo. Jacó vai lá, se passa por Esaú e recebe a bênção no lugar de Esaú. Engana Esaú. Esaú, agora furioso com Jacó, proclama que mataria ele se encontrasse, e foi isso que talvez gerou isso na vida toda. Jacó fugiu para viver com seu tio ali, Labão. Jacó agora voltando, depois de muitos anos na terra de Labão, agora voltando para sua terra natal, e com aquele sentimento de ainda, o que será que eu vou encontrar na terra que eu estou voltando? E ele vai ao encontro de Esaú, mas ele tem a notícia de que Esaú está vindo ao encontro dele, mas Esaú não está vindo sozinho. Esaú está vindo com mais 400 homens. 400 homens que era o suficiente para matar Jacó, suas mulheres, que agora ele tinha, suas posses, e tirar tudo que Jacó tinha, tirar a sua vida. Jacó tinha muito a temer. Jacó enganou seu irmão e agora ia encontrar com seu irmão, o irmão que jurou matá-lo. Fiquei pensando como que devia estar a cabeça de Jacó. A Bíblia fala, e Jacó faz uma oração, um capítulo antes daquele que nós lemos, a Deus, e nós percebemos que Jacó está angustiado, que Jacó de fato está perturbado, de que Jacó assim, não está em paz com aquele encontro, tanto que ele manda alguns presentes para que vão antes dele, para ver se apazigua Esaú, que na cabeça de Jacó estava furioso com ele. E aqui, nessa história, nesse meio, agora Jacó manda ali suas mulheres, seus pertences ali na frente, e Jacó fica sozinho. E o texto é até meio estranho de ser lido, porque se você puder olhar comigo, no versículo 24, fala o seguinte, ficando ele só. E no mesmo instante ali já aparece, ele lutava com ele um homem, até o romper do dia. Não sabemos de onde esse homem veio, mas sabemos que esse homem foi ao encontro de Jacó e que lutava com Jacó. E lutava como? Lutava. Soco com soco, chute com chute, trocação. E ali Jacó diz que passou a noite inteira com esse homem. E esse homem ali, Jacó com esse homem, persistiu a noite toda, até que então Jacó, praticamente vencendo a luta, diz que o homem tocou na articulação ali, na sua coxa, e deslocou-a. Simples toque. Então diz que Jacó, agora, manco, segurava e se apegava a esse homem.
e não deixou ele ir embora, porque aquele homem já estava raiando o dia, e ele falou, não, vou embora. Jacó, não vai não. Não vai embora enquanto não me abençoares. Então aquele homem faz uma pergunta para Jacó, Jacó, ou melhor, como que é o seu nome? Aí Jacó responde, Jacó. Só que o Jacó também faz uma pergunta para o homem, e qual que é o seu nome? O homem fala, por que você quer saber o meu nome? E ali ele o abençoa. Jacó sai daquele lugar, agora denominando aquele lugar de Peniel, porque diz que encontrou-se com Deus, né? Ele viu a Deus face a face, e a vida dele foi preservada. E antes disso, perdão, eu pulei uma partinha, que antes de Jacó sair, quando ele pergunta para o homem o dá um novo nome. Jacó responde, qual que é o seu nome? O homem me pergunta, qual que é o seu nome? Jacó diz, Jacó. E o homem diz, não se chamará mais Jacó, mas chamará Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, agora, o homem vai embora, Jacó vai embora e chama aquele lugar de Peniel, porque viu Deus face a face e sua vida foi salva. E ali viveu Jacó e saiu manco. E o que o texto nos ensina? O texto fala a respeito de um encontro muito peculiar, um encontro que, de fato, é um encontro assim muito marcante. Porque o texto nos afirma logo depois, no começo a gente não sabe quem é esse homem, mas o texto nos afirma que é Deus. Deus se fazendo homem e lutando com Jacó. Não só Deus sendo um Deus humilde e um Deus assim gracioso de vir e lutar com Jacó como se fosse um homem, na mesma força que Jacó, porque diz que eles lutaram a noite toda, e Jacó até ganhou ali praticamente a luta na noite, Deus se fazendo, deixando Jacó, mas mostrando para ele que com simples toque ele poderia destruir Jacó, e Jacó reconhece que de fato foi preservado nessa luta, mas acontece algo que é muito marcante, tanto na história de Jacó, na história de Israel, e ali a gente vê uma luta que ficou marcada pelas gerações. Só que esse encontro, ele também nos ensina várias coisas. Eu queria falar algumas delas. Eu não vou fazer igual o pastor Júnior hoje com 7 pontos. Eu vou fazer vou fazer 3 pontos hoje, vou ser bem tradicional. Mas eu queria que você acompanhasse comigo. O que o encontro com Deus causa em nós? O que o encontro com Deus causa em nós? A primeira coisa que o encontro com Deus faz com nós é nos quebranta. O encontro com Deus nos quebranta. Se você olhar, e aqui eu enfatizei bastante, no versículo 27, diz, perguntou-lhe, né, o homem, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Jacó. E por que isso é importante, sendo que é só o nome dele? Porque se você parar para ver alguns capítulos atrás, o capítulo 27, o pai dele, de Jacó, Isaac, faz a mesma pergunta para Jacó, naquela ocasião da bênção. E Jacó responde quem ele era? Esaú. Esaú. Jacó engana seu pai. Jacó significa enganador, né? Numa das traduções. O enganador, aquele que te trata de sueiro, aquele que dá um jeitinho brasileiro em todas as coisas e que quer fazer todas as coisas ali. E Jacó teve isso durante toda a sua vida. Mas quando o homem agora pergunta, Deus perguntando para Jacó, Jacó, qual que é o seu nome? Ele responde, Jacó. Jacó ali, ele admite quem de fato ele era. Quem de fato a vida inteira ele foi. O enganador, aquele que trapaceou, aquele que fez o que não deveria, aquele que fugiu. A identidade verdadeira de Jacó, ali ele não mente, ali ele fala a verdade. E a primeira coisa que Deus faz conosco aqui hoje, que eu queria trabalhar a respeito de um encontro com Deus, é que Deus nos quebranta. Deus nos faz reconhecer quem somos, nas nossas falhas, nos nossos defeitos, na nossa vida talvez de mentiroso, na nossa vida de idólatra, na nossa vida talvez de tantos erros e tantas maldades. Deus nos faz reconhecer quem somos. Porque quando nós olhamos para Deus, quando encontramos com Deus, na sua gloriosa santidade, no seu poderoso ali viver e no seu poder, não tem ninguém que consiga ficar de pé perante a esse Deus. Deus nos quebranta, nos fazendo reconhecer aquilo que nós somos. Aquele que nós somos. E isso é muito importante, reconhecer e confessar os nossos pecados.
Eu estava assistindo esses dias, estava relembrando. Eu não sei se todos aqui já assistiram alguma vez, mas é bem famoso. Mas tem os filmes, na verdade não é filme, é história em quadrinho, virou filme, e tem desenho também, que é dos X-Men. Não sei se você já viu, mas são alguns mutantes ali, né, que ganharam superpoderes. E há uma personagem que, assim, é muito intrigante, que é a Mística, até o nome fala, né? Mas a habilidade dela é que ela pode ali se transformar em qualquer pessoa, pode assumir a forma de qualquer pessoa. Eu estava assistindo, e é interessante que no desenho tem um episódio que ela está ali se transformando, e ela passou a vida inteira se transformando em várias outras personalidades, em várias outras pessoas, enganando todas as outras pessoas, mas de repente ela tem um encontro ali com o professor Xavier, e ele descobre a respeito de um aspecto da vida dela, de quem ela é, e ele questiona ela, questiona a sua verdadeira identidade, fala: Mística, eu sei quem você é. No mesmo instante, Mística pega, começa a chorar, chuta sei lá o quê e sai correndo. E foge. E passa mais uma vida inteira fugindo. Às vezes essa é a nossa postura, de não reconhecer quem somos. Vivemos como vários tipos de pessoas, na força do nosso próprio braço, pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas que estão bem com a vida e não precisam de mais nada. Mas Deus nos chama a um reconhecimento de quem nós somos. Deus quer trabalhar com a minha vida e com a sua vida a partir da verdade de quem nós somos, de reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que nós deixamos para trás, daquilo que nós temos esquecido, mas que vem ao nosso encontro todos os dias. Deus quer que eu e você confessemos a Ele quem somos, para que Ele comece uma transformação na nossa vida. Não tem como nós partirmos ali para uma transformação sem reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados, da maldade que percorre no nosso sangue, da nossa vida. Desde do ventre da nossa mãe, já nascemos pecadores, no estado de pecado, daqueles que erram, estão longe e afastados de Deus. Deus nos chama para uma reconciliação, para um reconhecimento e para um confessar dos pecados diante dEle. Deus nos chama a esse quebrantamento, quando nós nos encontramos com Deus. Mas há um segundo passo que também o encontro com Deus revela para nós. A segunda coisa que nós podemos tirar aqui do texto é que o encontro com Deus, primeiro, nos quebranta, mas segundo, Ele nos transforma. Quando reconhecemos nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, Deus nos transforma. Não tem como vivemos mais da mesma forma. Não tem mais como nós sermos do mesmo jeito. O encontro com Deus nos transforma. Assim como transformou também a vida de Jacó. Jacó, além, né, de várias coisas, duas coisas são muito claras no texto que mudou na vida dele. Vocês lembram? Vocês notaram aí? A primeira? Me ajudem aí, só para alguém dar um grito aí. Oi? Primeiro nos quebrando, mas são duas coisas que mudou na vida completamente de Jacó. O nome e a perna. Boa. Jacó saiu de um encontro com Deus completamente diferente. Primeiro, com um novo nome. Segundo, com uma perna agora machucada e que mancaria para toda e para o resto da sua vida. O encontro com Deus, Ele nos transforma. E Ele muda completamente a nossa forma de viver. Quando nós olhamos aqui para o texto, nós vemos que Jacó ele toma uma postura. Uma postura diante de Deus, diante da luta do homem, de perseverar a noite toda. Mas quando o homem vai querer ir embora, Jacó se apega àquele homem e fala: não vou deixar, enquanto não me abençoares, eu não quero sair daqui. Mesmo ferido, mesmo talvez cansado da noite inteira lutando, Jacó agora se apega àquele homem. E é um grande ensinamento para nós a respeito disso, é que isso também representa a nossa vida de oração. Nós estamos no mês da oração e não teria como não tocar nesse assunto a respeito da que a oração gera em nós. Às vezes nós temos pedidos tão importantes
às vezes também tão simples, e nós oramos tão pouco e pedimos tão pouco a Deus. Nós, ao invés de lutarmos ou perseverarmos ou ali nos apegarmos ao Senhor, nós, uma determinada noite, oramos e nunca mais colocamos diante do Senhor. E não mais perseveramos em oração. Havia um homem que, eu lembro de uma história, que ele perseverou em oração por um casal de amigos deles que não eram convertidos durante 52 anos. 52 anos orando pelo mesmo pedido. E a verdade também é que ele morreu sem ver a resposta daquele pedido. Mas depois da sua morte, o casal foi ganho para Cristo. Jacó, e o texto nos ensina a perseverar nessa oração, nesse relacionamento com Deus, porque não tem como nós agradarmos ao Senhor, não tem como viver uma vida transformada pelo Senhor, se nós não se relacionarmos com esse Deus. O Deus em oração, Deus aqui na palavra, se relacionarmos com Deus de uma forma constante e diária, porque essa transformação nos causa marcas, e uma das marcas que ele causa em nós é a dependência. Jacó, se você não sei se você reparou, mas ele ia ser manco para o resto da vida. Algo lembraria Jacó de que a luta que ele teve com Deus não era para que ele se enchesse de si e agora percorresse todas as coisas, assim achando que porque ele se encontrou com Deus, ele ali agora poderia fazer o que ele quisesse. Não. A marca também lembraria Jacó o tempo todo de que ele poderia ter morrido, mas que Deus preservou a vida dele. Mas que Deus foi ao encontro dele. Que aquele encontro que ele teve em Peniel nunca mais deixaria a vida dele da mesma forma. Eu não sei vocês, né, vocês chegaram a ver, mas tá na moda, né? Aquelas lutas de famosos, né? A última, eu acho que eu vi lá, tinha o Elon Musk brigando com o Mark lá, né, dono do Facebook, querendo brigar. Teve uma outra luta que teve o Popó, eu acho, com o Whindersson Nunes. E eu não sei se você viu, mas eu não vi a luta. Eu só vi uma foto do Whindersson Nunes, que é um youtuber, lutando com agora alguém que lutou a vida toda boxe. E a cara inteira dele destruída. E numa luta ali, marcou a cara inteira dele, e eu tenho certeza que algumas marcas vão deixar para o resto da vida, numa luta com um homem. Eu fico imaginando a respeito quando nós nos encontramos com Deus. Há marcas na nossa vida que nunca mais serão, coisas na nossa vida que nunca mais serão as mesmas. Marcas que o Senhor deixa e transforma os nossos corações. Coisas que o Senhor faz nas nossas vidas que já não nos deixa mais vivermos da mesma forma. E marcas que nos lembram também, mesmo que sejam dificuldades, assim como o espinho na carne de Paulo, nos lembram a respeito do Deus e do encontro que nós tivemos com Ele, do Deus que está ali e a dependência que nós vivemos é dEle. O ar que respiramos é Ele que provê, a roupa que eu visto é Ele que provê, tudo que eu faço é Ele, é por causa dEle. Não tem como eu viver uma vida sem a graça de Deus. É Ele quem manda o sol, quem manda a chuva, é Ele quem coloca alimentos na minha mesa, é Ele quem me provê, quem provê tudo que eu preciso. Se estou aqui hoje é porque Deus permite, porque Deus faz todas as coisas cooperarem para isso. É só por Deus, é na dependência de Deus que nós vivemos. E isso faz com que nós sejamos transformados. E essa transformação e essa marca que Deus faz em nós também é algo que não só nos marca tanto, nos faz viver uma vida inteira lembrando a respeito disso, nos faz uma vida inteira diferente, nos marca nesse relacionamento, mas também isso faz com que as outras pessoas notem a respeito da transformação que Deus opera em mim. Se você olhar no texto, no último versículo que a gente leu aqui, fala que o povo não comia mais aquela parte ali da coxa, porque se lembrava daquilo que tinha sido o encontro de Jacó. Eu fico pensando a respeito das marcas que o Senhor tem deixado, ou dos encontros que eu tenho tido com Deus, se as outras pessoas de fato têm percebido, ou têm marcado a vida das outras pessoas. Se aquilo que eu tenho vivido com Deus, no meu relacionamento pessoal, na minha vida diária de oração, de busca da palavra, se isso tem refletido na vida das outras pessoas. Na minha casa,
com a minha esposa, na minha família, nos meus amigos, no meu ciclo de amizade, na minha célula, na minha igreja, no meu ministério, se isso tem feito diferença na vida dos outros. Se aquilo que eu tenho vivido com Deus tem de fato gerado testemunho para as outras pessoas, e as outras pessoas se lembram e vê, olha, ele teve um encontro com Deus. Ele é alguém que se relaciona com Deus. Ela é uma pessoa que busca o Senhor e ela vive em constante encontro com o Senhor. E nós precisamos disso, nós precisamos viver essa transformação de Deus nas nossas vidas a ponto de os outros perceberem que nós estamos diferentes, que não somos mais os mesmos, que não vivemos mais no pecado, na imundície, mas vivemos agora como alguém que tem uma nova identidade, não mais Jacó, mas Israel. Não mais agora aqueles que viviam no pecado, mas aqueles que são transformados pelo Senhor para viver uma vida que agrade a Ele. Amém? Um encontro com Deus, Ele nos quebranta. Ele transforma o nosso coração. Mas o encontro com Deus também nos transforma. E o encontro com Deus, terceira coisa, Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. E nós podemos ver isso a respeito de duas coisas que nós vemos no texto. A respeito da bênção e a respeito do nome. Porque Deus dá um novo nome para Jacó. Só que esse nome também agora não significa mais o enganador, mas aquele que prevalece, né, que prevalece mesmo lutando com Deus e lutando com os homens. No encontro com o homem, com Deus ali, Jacó recebe um nome que agora daria para ele coragem, uma bênção que daria capacitação para ele enfrentar talvez o maior desafio da vida dele, que era se encontrar novamente com Esaú. Mesmo Esaú vindo, e um spoiler é que há uma reconciliação, tá bom? Mas para Jacó, Esaú está vindo ali para matá-lo, para destruir toda a sua casa, sua família, para cumprir aquilo que ele havia falado anos atrás. Mas agora Jacó, cheio de medo, cheio de temor, o Jacó que antes ora com receio de tudo que viria, agora recebe uma bênção do Senhor, e agora recebe também um novo nome, que diz que assim como ele prevaleceu a uma luta com Deus, ele também prevaleceria ali no desafio que seria se encontrar com Esaú. Jacó é encorajado ali por Deus, e assim como nós somos fortalecidos no Senhor, assim como Jacó foi fortalecido, nós também somos. Nós também somos fortalecidos pelo Senhor para enfrentar os maiores desafios da nossa vida. Os Esaús que vêm ao nosso encontro. As dificuldades que muitas vezes nos acometem. E eu lembro, quando eu estava um dia com os adolescentes, a gente tem programação todo sábado, e uma vez por mês, pelo menos, a gente tem um culto, que é com os adolescentes, que a gente tenta fazer algo diferente. Monta a banda, monta todos os instrumentos lá no nosso espaço, no Templo 1, no garagem, e a gente monta tudo, desmonta todo o equipamento que está lá em cima no Templo 1, coloca lá no garagem, depois a gente devolve tudo. Só que na hora de devolver, a gente guarda todas as coisas, carrega as caixas, só que ali ajuda todo mundo, né? Todo mundo, vamos lá, ajudando. Ontem foi assim, foi uma correria, mas deu tudo certo, graças a Deus. E sempre pega um adolescente ali, um adolescente aqui para ajudar a carregar. De repente, sempre acontece isso, na verdade. Pega um adolescente e fala, oh, leva esse cabo aqui lá em cima na nave, lá no templo. Lá. E, normalmente, quando a gente vai fazer as programações, normalmente só ficam os adolescentes ou os jovens ali. Às vezes tem as crianças, mas normalmente são poucas pessoas. E quase sempre o templo lá em cima está escuro, está apagado. E eu peço para o adolescente, ó, pega o cabo aqui, ó, leva lá em cima. E não foi uma vez, não foi duas, foi várias vezes que aconteceu de adolescente falar, eu não vou lá não, está escuro, tenho medo, eu não vou sozinha. E precisar que mais alguém vá com ele. E muitas vezes quando nós temos esses desafios da nossa vida, essas circunstâncias adversas que nos acometem, que nos esperam, nós também temos muito temor e nosso coração se enche de medo. Se enche de medo das circunstâncias que virão. De como eu vou decidir isso, como que eu vou pedir perdão para aquela pessoa que eu já não estou há tanto tempo sem falar. Como que eu vou fazer agora que eu não tenho mais meu emprego? Como que eu vou fazer agora que meu casamento não está bem?
o que eu faço? Como que eu vou viver dessa forma? Como que eu vou me encontrar com Esaú? Ele está vindo com 400 homens. Não tem mais o que eu fazer. Como que eu vou viver dessa forma? Como que eu vou resolver esse problema? E isso tira a nossa paz, tira ali nosso descanso, e isso preocupa os nossos corações. Eu lembro que teve uma fase da minha vida, comentei isso na célula essa semana, a respeito de que tinha tantos problemas, tinha tantas coisas fugindo do controle, tinha tantas coisas que não estavam dando certo, que um dia eu cheguei, estava tomando banho e eu só abaixei a cabeça e orei, Deus, me ajuda, porque eu não consigo. Deus, eu não consigo resolver isso. Eu não sei mais o que fazer, Deus. Eu não sei mais como resolver isso. Tudo que eu faço parece que está errado ou eu não consigo lidar com a situação. E isso é algo que acontece muito nos nossos corações. Um medo de como resolver as coisas. Um medo a respeito de que tudo já está fora do controle. Pelas minhas próprias forças, eu não consigo. Mas quando nós nos reconhecemos a Deus, quando nós reconhecemos que não temos nada, que não somos nada, que somos fracos, que precisamos do Senhor, quando temos um encontro com Deus e Deus transforma nos nossos corações, quando nós vivemos ali uma vida com o Senhor transformadas, Deus nos fortalece. Deus nos fortalece a viver de uma forma que agrade a Ele. Deus nos fortalece a enfrentar os desafios. No nosso próprio braço? Não, na dependência dEle. Naquele que é o dono de todas as coisas, que provê o ar, que provê a comida, a roupa, é o Deus também que provê a força, o discernimento, a sabedoria, as escolhas para que nós tomemos as decisões que agradam a Ele. Ele nos ajuda, Ele fortalece o nosso espírito, Ele fortalece a nossa vida quando nós nos sentimos fracos, abatidos e sem saída. Deus fortalece a nossa vida. E é interessante para nós olharmos que Ele fortalece nossas vidas, porque nós olhamos para a cruz, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, aquele que de fato lutou com Deus e com os homens, aquele que não só foi ferido na coxa, mas que o seu corpo inteiro foi esmagado, naquele que ali morreu numa cruz, no madeiro, para que a bênção não viesse sobre ele, mas que viesse sobre todo o povo, aquele que nos deu a bênção pela sua vida e pela sua morte, aquele que de fato restituiu o relacionamento que nós havíamos perdido, aquele que vem de encontro conosco hoje. Jesus Cristo é aquele que encontra-nos, é aquele que vem e encontra os nossos corações, é aquele que transforma quem nós somos, é aquele que nos fortalece nos tempos difíceis, é aquele que não nos deixa desamparados, mas Ele diz, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo aqui com vocês. Vocês não estão sozinhos. A força, a habilidade, aqui discernimento através do Espírito. Vivam essa vida de comunhão. Vivam essa vida de propósito. Vivam essa vida na palavra, essa vida em oração, essa vida em comunidade. Vivam dessa forma que eu vou ajudar vocês a viverem de uma forma que me agrada. Jesus Cristo nos fortalece. Ele nos enche com essa ousadia para enfrentar Esaú. Para enfrentar os Esaús que nos acometem, que vêm e perturbam o nosso coração muitas vezes. E Ele nos ajuda a viver essa vida que é transformada, essa vida que agora não é mais da mesma forma, essa vida que não tem mais como ser o mesmo, mas uma vida que seja mancando, seja com diversos problemas, é uma vida que agrada ao Senhor e que persevera, crendo que um dia tudo isso cessará, porque estaremos com Ele.